Olá, galera do oitavo ano. Saudade de vocês. O prof tá passando agora para fazer uma revisão do conteúdo que a gente teve, então, desde o início de março até agora, tá? Vamos revisar um pouquinho sobre a Revolução Inglesa. Como que estava a Inglaterra nesse período, né? Durante o século XVI, a meados do século XVII, a Inglaterra ela era governada por reis absolutistas. O que quer dizer isso? O poder total do rei, ele quem mandava, né? O reinado de Elizabeth I fortaleceu ainda mais esse absolutismo, tá? Esse poder do rei sobre toda a nação inglesa, né? Expansão colonial, né, conquista de novas colônias, né, colonização da América do Norte. Como que se dava isso? Através do que? De invasões, né, de colonização de colônias e também através dos atos de pirataria, né, que era a invasão a navios espanhóis. Rainha Elizabeth I. A dinastia dos Tudor chegou ao fim com a morte de Elizabeth I, que não tinha para quem deixar o trono, né? Não tinha descendentes diretos, então acabou deixando o trono dela para o primo Jaime, iniciando então a dinastia dos Stuart. O que quer dizer isso, dinastia? É que o trono ele passava através de pai para filho ou para filha, se passava então, né, essa dinastia de poder de trono era através de uma hierarquia, né? E como ela não tinha descendentes, então ela passou para um primo dela, que seria o Jaime. Monarquia inglesa Tudor, absolutismo com apoio de grupos burgueses. Então já começa uma abertura assim a ouvir um pouco esses grupos burgueses. Quem é a burguesia? É a alta camada social, né? Pessoas que têm propriedades, que têm bens, que também têm poderes, né? Porém não tinham poder político, porque o absolutismo ele dava todo o poder político ao rei. Com essa nova dinastia Tudor, ele começa então a ouvir um pouco, né, e ter o apoio dos burgueses. Os burgueses apoiam por quê? Porque eles também queriam ter voz e vez dentro do poder, né? Mas Jaime, então, ele continua com a centralização do poder político nas mãos do rei, uniformização das moedas, sistema de pesos e medidas e das tarifas para facilitar o comércio e permissão concedida aos corsários para atacar navios inimigos. Incentiva a expansão marítima e comercial. O que quer dizer isso? Ele incentivava quem eram os corsários, eram os piratas, tá? Piratas que atacavam navios, tomando riquezas, produtos. Ele incentivou então essa expansão marítima e comercial através da navegação, a busca por novas colônias, tá? Onde eles tirariam matéria-prima, que mais? Riquezas de pedras preciosas, enfim, o que tinha de riqueza dentro então dessas colônias que eles acabavam atacando. Igreja Anglicana. Igreja Anglicana também é conhecida como Igreja da Inglaterra, tá? Porque ela era controlada pelo Estado. Ela tinha cerimônias semelhantes ao ritual católico, mas o conteúdo era calvinista. Calvinista quer dizer o quê? Com alguns ideais e dogmas do protecionismo, né? A ética calvinista adequada aos valores burgueses, que eram os valores da sociedade, né? E ética, trabalho metódico, eficiência, poupança e acumulação de riqueza. O que quer dizer isso? Que achava que quem tinha dinheiro tinha que continuar tendo e quem não tinha não poderia ter direito a uma vida melhor, tá? Então essa igreja anglicana, ela pregava o quê? A riqueza, o poder, tá? Que quem tinha dinheiro era porque merecia, tá? Então tudo isso era dentro dessa religião anglicana. Os conflitos. Absolutismo de direito reconhecido juridicamente, burgueses descontente. Então, continuando o absolutismo, poder somente do rei e reconhecido juridicamente como o único quem poderia mandar a burguesia, que era uma classe alta da sociedade, que tinha propriedades, que tinham bens, continuavam descontentes, tá? Choque com o parlamento inglês. O
Quem é o parlamento? Pertence ao parlamento pessoas da burguesia. Mas o parlamento ele não conseguia mandar nada. Enquanto o governo era uma monarquia absolutista, quem mandava era o rei. Quando o governo passar a ser uma monarquia parlamentarista, aí vai ser o parlamento, que vai ser o quê? Um conjunto de pessoas, tá? Da alta classe burguesa, enfim, quem vai governar e sancionar leis, né? Parlamento, gentry e burguesia, corrente presbiteriana, puritanos. Petição de direitos. O rei não podia criar impostos, convocar o exército ou mandar prender pessoas sem prévia autorização parlamentar. Então eles queriam o quê? Queriam limitar um pouco dos poderes do rei, tá? Então eles fizeram uma petição de direitos, né, para que o parlamento pudesse também ter voz e vez durante esse governo absolutista que a Inglaterra passava, né, para que o rei tivesse os poderes dele um pouco limitado. Rei Carlos I, sucessor de Jaime I, reagiu fechando o parlamento e perseguindo líderes políticos oposicionistas. Anos depois, precisou convocar o parlamento. O parlamento, então, criou leis. Proibia o monarca de dissolver o parlamento e tornava obrigatória a convocação do órgão pelo menos uma vez a cada 3 anos. O que quer dizer isso, gente? Então, já temos aqui um sucessor de Jaime, que é Carlos I. Diante desse petição de direitos que o parlamento criou, ele reagiu fechando o parlamento. Mais à frente ele precisou convocar novamente o parlamento, e o parlamento então criou essas leis de que ele não poderia mais fechar o parlamento e teria que convocar eles pelo menos a cada 3 anos para que fizesse então alguns apontos e algumas modificações nas leis da Inglaterra. Etapas da Revolução: Guerra Civil, Regime Republicano, Restauração Monárquica, Revolução Gloriosa. Essas etapas aí vocês fizeram alguns resumos no caderno, né? Alguns esquemas e mapas mentais, esboçando cada uma dessas etapas. Então a gente só vai rever rapidamente o que foi. Guerra Civil: Carlos I mandou invadir o parlamento e prender os seus líderes, rei, nobreza anglicana e católica. Burguesia, gentry, camponeses, pobres e os ion, proprietários rurais. Então aqui já se cria então uma divisão de classes sociais, tá? Oliver Cromwell liderou as tropas do parlamento e organizou o New Model Army. Então já aqui começa, quer dizer o que é isso, gente? Que começa uma divisão de classes sociais e uma busca por poder, né? Esse poder quer dizer o quê? A poder interferir nas leis da Inglaterra, a interferir nesse absolutismo do rei, né? Então começa a se criar algumas classes. A Guerra Civil chegou ao fim com a vitória das tropas do parlamento. O rei Carlos I foi preso e condenado à morte, sendo decapitado em 30 de janeiro de 1649. Então ele foi para a guilhotina, né? Teve a cabeça cortada fora e ele foi preso, né? E condenado então à morte e ganhou o parlamento nessa primeira revolução, que seria quem? Os líderes dos grandes proprietários da burguesia. Regime republicano, de 1649 a 1658. Protetorado, República de Oliver Cromwell, formação da comunidade britânica, decreto de ato de navegação, guerra contra os holandeses, estabelecimento do título de Lord Protector. O que quer dizer isso, republicano, gente? Quando o regime é monárquico, é o poder do rei. Quando o regime é republicano, é o poder de um presidente, né? De um aqui protetorado, né? Então muda-se um pouco as leis, ele não é absoluto. Ele tem que passar por conselhos de ancião, por assembleias, né, para poder criar leis. Restauração monárquica. Ricardo, filho de Cromwell, manteve-se no poder por apenas 8 meses. A agitação política voltou ao país. Restauração da dinastia Stuart. Carlos II no trono britânico, James II, seu irmão, tentou restabelecer o absolutismo. Então, essa república durou apenas poucos meses, né? E voltou, então, a restauração da monarquia, que é o poder absoluto do rei, através da dinastia Stuart novamente. Através de Carlos II e depois Jaime II. Revolução Gloriosa. Com medo da revolta do absolutismo,
tiraram Jaime II do trono. O príncipe holandês Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, filha de Jaime II, assumiria o trono respeitando o parlamento. Guilherme de Orange versus Jaime II, com o título de Guilherme III, assumiu o trono britânico. Assinou a Declaração de Direitos. Estabelecia a superioridade da lei sobre a vontade do rei. Instalou-se, então, a monarquia parlamentar. O que foi, então, essa Revolução Gloriosa? Foi uma revolução onde o rei continuou tendo o título de rei, a Inglaterra continuou sendo governada por uma monarquia, né, por um rei, porém essa monarquia ela passou a ser parlamentar, que até hoje é assim na Inglaterra. Então foi uma conquista da Revolução Inglesa essa monarquia parlamentar. O que quer dizer isso? Que o rei não tem o poder absoluto, tá? Superioridade da lei sobre a vontade do rei. Quer dizer o quê? Que acima do rei está as leis criadas pelo parlamento, por um conjunto de anciãos ou de pessoas da burguesia, né, que fariam então as leis e o rei teria que acatar, tá? Então isso foi uma conquista da Revolução Inglesa, que permanece até hoje na Inglaterra, né? Que a gente vê muito falar da monarquia inglesa, da rainha que ainda está viva, a Rainha Elizabeth, do Príncipe Charles, né? Toda aquela parte lá de reinado que existe até hoje na Inglaterra, existe. Porém, a forma de governo deles já não é mais uma monarquia absoluta, onde o poder total é do rei. É uma monarquia parlamentar, onde existe, então, um conselho de pessoas que criam-se as leis, mesmo acima da vontade do rei, tá? Então, essa foi uma conquista da Revolução Inglesa. Então, dando sequência, então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Revolução Francesa, tá? Que é muito semelhante à Revolução Inglesa. Então, vamos ver aqui. A Revolução Francesa. Muitos fatores levaram à Revolução Francesa, mas o principal deles, então, foi o sistema de governo que a França estabelecia, né? Novamente, então, volta a monarquia absolutista ou monarquia absoluta, que é onde o rei governava, né, com poderes absolutos, controlando a economia, a justiça, a política e até mesmo a religião. Então, assim, era o poder absoluto do rei, ele que chefiava, ele que mandava, igual na Inglaterra. Em 1789, no século 23, a população da França era a maior do mundo e era dividida em 3 estados. Clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado e o povo era o terceiro estado. Aqui no lado, então, aparece uma pirâmide, né? Uma pirâmide dessa divisão de classes. O primeiro estado, que era o clero, era chefiado, então, pelo rei, né? Tá só o rei lá. O segundo estado, que era a nobreza. Então, era a igreja, né? O clero, que seriam as pessoas... A nobreza, que seriam as pessoas mais importantes da sociedade, que tinham cargos políticos ou mais próximos ao rei, e o clero, então, que seria a parte da igreja, tá? Que também havia uma divisão dentro do clero, que era o alto clero e o baixo clero. O alto clero era bispos, pessoas, né, da religião mais elevados, com cargos mais elevados, e o baixo clero, então, seriam padres, né? Essa a parte mais comum da igreja, então, que estaria no baixo clero. E o povo era a parte maior da pirâmide, né? Era que dava o sustento, era quem trabalhava para manter, então, o Estado e a nobreza. Era quem pagava impostos, né? É quem ficava com um serviço pesado e tinha uma vida muito miserável. Os camponeses, os construtores, né? Enfim, a parte mais sofrida da população. O clero, o alto clero, então, como a prof falou, era bispos, abades, cônicos, e o baixo clero, então, sacerdotes pobres. Nobreza, rei, a família do rei, os condes, os duques, os marqueses e outros nobres. E o povo, camponeses, grande burguesia. Olha, então o povo aqui, a grande burguesia também fazia parte do povo. Banqueiros, empresários, comerciantes, média burguesia,
profissionais liberais, pequena burguesia, artesão e comerciantes, e sans-culottes, que eram aprendizes de ofícios, assalariados e desempregados. Então, o povo também tinha uma divisão social, de classe social, dentro dessa camada aqui, que seria o povo, também tinha uma divisão de classes, tá? E vocês podem ver que nessa divisão, então, havia a grande burguesia, a média burguesia e a pequena burguesia, tá? Dentro, então, da classe do povo. O clero e a nobreza tinham vários privilégios. Não pagavam impostos, recebiam pensões do Estado e podiam exercer cargos públicos. O povo tinha que arcar com todas as despesas do primeiro e segundo estado, que seria a nobreza. Com o passar do tempo, influenciados pelos ideais do iluminismo, o terceiro estado começou a se revoltar e a lutar pela igualdade de todos perante a lei. Pretendiam combater, dentre outras coisas, o absolutismo monárquico e os privilégios da nobreza e do clero. Como o prof tinha falado, a parte final da pirâmide, que é o povo, mesmo estando dividido em classes sociais, era quem pagava impostos e que mantinha, então, o clero, o rei, a nobreza, né, os luxos da corte. Era mantido, então, pelo terceiro estado, que era o povo, né, quem pagava os impostos. E essa revolta vai se dar, então, como? Esse terceiro estado começa a se revoltar por não ter participação política e por manter os luxos, né, do primeiro e do segundo estado. E aí eles começam a ter alguns ideais do iluminismo, que foi o que vocês estudaram logo no início, né, do ano, que eles poderiam, então, mudar toda esse modelo de governo, de sociedade, através de uma revolução, tirando um pouco dos privilégios da nobreza e do clero sobre o povo. Aqui são alguns desenhos, então, né, umas charges, né, de como seria montada, né, representado essa divisão de classes sociais, né, o povo ali que está carregando todo mundo. O povo carrega quem? Carrega a igreja e o rei nas costas, né? Então seria mais ou menos assim, que também o povo, como a igreja e o rei em cima. Alguns fatores que também incentivaram a revolução. O quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população. Secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. A indústria têxtil também passava por dificuldades por causa da concorrência com os tecidos ingleses. Havia escassez de alimento e desemprego, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Então, a população passando fome, passando necessidade, com problemas de seca, com problemas na indústria, né? Porque a Inglaterra se expandia muito industrialmente. Vai ser onde vai ser o berço da Revolução Industrial, que a gente vai ver mais à frente. Os ingleses, então, passando por todas essas necessidades, ainda tinham que pagar altos impostos para manter o rei, para manter a nobreza e o clero. Então, isso também foi um fator que incentivou eles a formar, então, esse quadro aí de revolução, de mudança, que poderia mudar essa forma de governo da França. As etapas da Revolução. Assembleia dos Estados Gerais, 1789. Para resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Qual que é os 3 estados? O rei, né, e a nobreza, o clero e o povo. A nobreza e o clero queriam que de qualquer jeito fazer valer o voto por ordem social. O povo, que levava vantagem, queria que o voto fosse individual. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais e formou a Assembleia Nacional Constituinte. O que quer dizer isso, gente? A nobreza e o clero queriam que o voto fosse, então, desses 3 representantes. Se houvesse só 3 votos, na questão dos impostos, né? Para tentar baixar um pouco os impostos que estavam sendo cobrados. Se houvesse só 3 votos, a nobreza e o clero, o primeiro e segundo estado, se uniriam e ganhariam do terceiro estado, que era o povo. E iam manter os impostos sendo cobrados, né? Os impostos altos a serem cobrados. O terceiro estado, ciente de que perderiam se o voto fosse por representante de cada estado, né? Resolve, então, alegar que o voto deveria ser individual.
Se fosse individual, o terceiro estado ganhava, porque ele era composto por três classes sociais: a grande burguesia, a média burguesia e a pequena burguesia. Então, eles tinham muito mais gente que os outros dois estados. Então, eles queriam que o voto fosse individual. E o primeiro e o segundo estado queriam que o voto fosse por representante, né? Que garantiria a eles a vitória diante da questão dos impostos. Então, o terceiro estado se separa e faz uma nova assembleia, né, alegando então que o primeiro e o segundo estado estariam se unindo contra eles, então eles promovem uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O rei, na época, quem era o rei era o Luís XVI, tentou reagir, mas o povo permaneceu unido. Então foram para as ruas dizendo: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse era o lema da Revolução Francesa. E esse lema aí vai ser usado, é usado até hoje, tá? É usado até hoje em algumas bandeiras, em outras revoltas que teve ao longo da história, tá? Em movimentos religiosos. Então, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade, até hoje ele é ainda muito usado e surgiu lá na Revolução Francesa. Assembleia Nacional Constituinte, 1789 e 1791. Ela representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Os cidadãos de Paris invadiram e tomaram a Bastilha, que representou simbolicamente o fim do antigo regime. O rei já não tinha mais como controlar a fúria popular e tomou algumas precauções, como abolir o regime feudal sobre os camponeses, e os privilégios tributários do clero e da nobreza acabaram. Então, o que quer dizer? Com essa Assembleia Nacional Constituinte que o terceiro estado promoveu, ele promoveu uma revolução contra a França, né? Eles invadiram a Bastilha. O que é a Bastilha? Era um presídio, né? Uma forma de presídio que existia, que era onde era o símbolo maior do poder do rei na época, né? Era esse presídio ali, então, que era a Bastilha. Eles invadiram, tomaram, né? E acabando assim com esse absolutismo da monarquia francesa, que era o poder absoluto do rei. Como o rei não conseguiu dar conta dessa revolta, para acalmar a população, porque quem seria essa Assembleia Nacional Constituinte? Quem invadiu a Bastilha? Quem invadiu e tirou o rei? Os cidadãos de Paris, o terceiro estado, as pessoas, né? A população geral, a burguesia, alta, média e baixa burguesia. Foi quem então teve essa queda aí do rei e de toda a nobreza e do clero. Para acalmar, o que o rei fez? Ele então tomou algumas precauções, né? Que seria o fim do regime feudal dos camponeses, ia parar de cobrar tantos impostos dos camponeses, tirar um pouco dos privilégios do clero e da nobreza em relação aos impostos. E com isso, então, deu a Declaração do Direito do Homem Cidadão, igualdade jurídica entre os indivíduos. Eles seriam, o que quer dizer isso? Eles seriam julgados de forma igualitária. Todos os indivíduos teriam um julgamento igual, tá? Quando tivesse alguma penalidade a ser julgada, né? Fim dos privilégios do clero e da nobreza, que eram as duas classes principais, né? Nobreza era toda a família do rei, clero era a igreja, a parte superior da igreja, né? Liberdade de produção e de comércio sem interferência do Estado. Então, quer dizer o quê? Que o rei não poderia interferir na produção e no comércio do terceiro estado, que era o povo, né? Proibição de greves. Liberdade de crença religiosa. Cada um poderia escolher a religião que gostaria de participar, né? Separação do Estado e da Igreja. Isso quer dizer o quê? Que o Estado se tornaria laico, né? Laico é o quê? Quando a Igreja não tem mais poder sobre o Estado, tá? Nacionalização dos bens do clero, 3 poderes criados: legislativo, executivo e judiciário, os mesmos poderes que a gente tem até hoje, tá? Monarquia constitucional, 1791 a 1792.
eles continuam com o poder de monarquia, eles não têm uma república, né? Eles continuam sendo governados pelo rei, porém o rei abre esse leque de possibilidades de participação de todos os cidadãos no governo, tá? Então essa que é a diferença. Eles continuam numa monarquia, mas o rei então ameniza um pouco a situação para que a revolução acabasse sendo vencida pelo rei, né? Não tomasse proporções maiores, tá? O rei Luís XVI aceita a Constituição, mas tentou fugir, acabou sendo capturado, preso e mantido sob vigilância. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Agora, então, através dessa revolução, cai-se a monarquia absolutista ou parlamentarista que seja e começa, então, a proclamação de uma república. República, quem governa é um presidente. Monarquia é um rei. Nessa época, as forças políticas que mais se destacaram eram as seguintes: girondinos, que era da alta burguesia; jacobinos, era a pequena e a média burguesia; e o proletariado de Paris. Eram radicais e defendiam os interesses do povo. Liderados por Robespierre e Saint-Just, pregavam a condenação à morte do rei. Os jacobinos, eles eram mais radicais, tá? Então, essa divisão aqui se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que girondinos e jacobinos, eles pertenciam ao terceiro estado, que era a alta burguesia e a pequena e a média burguesia. Então, dentro desse terceiro estado, havia uma divisão social também. Girondinos era da alta burguesia, jacobinos era pequena e média. E a pequena e média burguesia, eles eram mais radicais, né? Eles queriam condenação de pena de morte, guilhotina. Então, eles tinham mais aquela luta armada, tá? Eles eram mais radicais do que os girondinos, que eram da alta burguesia. Por quê? Porque a alta burguesia, na verdade, elas não queriam tanto combater o rei como poder mandar também, tá? Então, chegar à altura da nobreza, poder ter direitos sociais, independente se o restante do povo ia ter ou não, tá? Então, isso que acontece nessa divisão social aí. E o grupo da planície apoiava sempre quem estava no poder. Morte de Luís XVI. Mesmo com o apoio dos girondinos, Luís XVI foi julgado e guilhotinado em janeiro de 1793. A morte do rei trouxe uma série de problemas, como a revolta internas e uma reorganização das forças absolutistas estrangeiras contra a França. Se o rei foi morto, foi guilhotinado, quem estava no poder então? Os jacobinos, né, que eram os mais revoltosos, mais radicais, que pertenciam à pequena e média burguesia. A alta burguesia estava apoiando o rei, porque eles queriam apenas tirar o seu proveito disso tudo. Eles não estavam se importando com os bem pobres ou com a classe média, né? Eles queriam, era eles participar ao lado do rei, então, das decisões políticas. Mas, como a parte radical, que os jacobinos eram mais fortes nesse momento, o rei acabou, então, sendo julgado e foi morto pela guilhotina. República Jacobina, junho de 1793 a julho de 1794. Como que funcionou, então? Quando os jacobinos assumiram o poder, a França parou de ter um rei, parou de ter uma monarquia absolutista e passou a ter uma república. Quem que chefiou essa república? Robespierre. Por quê? Porque ele foi o líder jacobino. Foi ele que programou toda essa revolução, tá? Então, esse período ficou conhecido como terror ou grande medo, pois os não jacobinos tinham medo de perder suas cabeças. Por quê? Porque os jacobinos, eles tinham uma maneira de governar mais radical, mais violenta. Então, quem não era do lado dos jacobinos, eles tinham medo. Por isso que esse período ficou conhecido como grande medo ou terror. Começa uma ditadura jacobina, liderada por Robespierre.
Eles tanto queriam tirar o poder do rei, que era absolutista, e quando eles assumem a república, eles não assumem a república de uma forma democrática. Eles assumem a república de uma forma ditatorial, uma ditadura jacobina liderada por Robespierre. Durante seu governo, ele procurou equilibrar as forças políticas, umas mais identificadas com a alta burguesia e outras mais próximas das aspirações das camadas populares. Ele tentou manter um equilíbrio para que ninguém se revoltasse contra o seu governo, tá? Então ele procura manter um equilíbrio entre a alta burguesia e a média e pequena burguesia. Robespierre conseguiu algumas realizações significativas. Durante o governo dele, vigorou a nova Constituição da República, 1793, que assegurava ao povo direito ao voto, direito de rebelião, direito ao trabalho e à subsistência. Continha uma declaração de que o objetivo do governo era o bem comum e a felicidade de todos. Quando as tensões decorrentes da ameaça estrangeira diminuíram, os girondinos e os grupos da planície uniram-se contra Robespierre, que, sem o apoio popular, foi preso e guilhotinado em 1794. Então, nessa primeira república da França, Robespierre mantém uma ditadura e uma república um tanto quanto violenta, mas ele cria uma constituição. O que é uma constituição? Conjunto de leis que vai reger uma nação, um estado, um país, né? Então, ele cria essa constituição e dentro dessa constituição ele dá o direito de voto, direito de rebelião, direito de trabalho, de subsistência. E com esses direitos todos, ele acaba fortalecendo os inimigos dele, os girondinos. Olha só que complicadinho que é pra gente entender, né? Primeiro, jacobinos e girondinos se unem para derrubar o rei. Agora, esse terceiro estado formado por girondinos e jacobinos já estão guerreando entre si pelo poder, né? Os jacobinos estão no poder e os girondinos acabam, então, junto com a planície, que era aqueles que iam aonde tivessem vantagem, né? Eles acabam derrubando os jacobinos e guilhotinando Robespierre, que seria o presidente dessa república jacobina. Após sua morte, a Convenção Nacional foi controlada por políticos que representavam os interesses da alta burguesia. Com nova orientação política, essa convenção decidiu elaborar outra constituição para a França. A nova constituição estabelecia a continuidade do regime republicano, que seria controlado pelo Diretório, 1795-1799. Nesse período, houve várias tentativas para controlar o descontentamento popular e afirmar o controle político da burguesia sobre o país. Então, depois que morreu Robespierre, foi feita uma nova constituição, novas leis para estabelecer a paz e firmar o controle político da burguesia sobre a França, tá? O Diretório. Nessa etapa, Napoleão Bonaparte ganhou prestígio como militar e com o apoio da burguesia e do exército provocou um golpe. Em 10 de 11 de 1799, Napoleão dissolveu o Diretório e estabeleceu um novo governo chamado Consulado. Esse episódio ficou conhecido como 18 Brumário. Com isso, ele consolidava as conquistas da burguesia, dando um fim para a Revolução. Então, cai-se então a monarquia, cai-se então a república e fica o quê? Consolida-se o quê? Um novo governo, né, chefiado por Napoleão Bonaparte, que ficou chamado de Consulado, tá? A Revolução Francesa foi importante para a história moderna, é um marco, né? É a partir da Revolução Francesa que se começa uma nova etapa da história, que é a história moderna, e também para a civilização. Ela terminou com o fim num sistema de monarquia absolutista, onde o privilégio era todo da nobreza, do clero e do rei, e o povo passou a ter mais autonomia, mais direitos, mais vez, mais voz a ser respeitado, e deu início, então, uma abertura para que surgisse uma democracia, tá? Então, essa é a importância da Revolução Francesa. Quando a gente estuda história, a gente vê que a história ela é dividida, né, em períodos, né? Ela é dividida em períodos. Tem a pré-história, tem a história antiga, tem a história medieval, Idade Média, e tem a história moderna. Então, a Revolução Francesa, ela é um marco da história moderna, tá? É a partir dela que depois da história moderna, vem o quê? A contemporânea. Foi da Revolução Francesa para cá
tudo que a gente tem vivido, tá? Então foi ela que deu início a essa abertura democrática que a gente vive até hoje, em alguns países.